0002. Meu avatar se materializou na frente de meu armário, no segundo andar do colégio que eu frequentava, exatamente no mesmo ponto em que eu estava quando tinha feito logoff na noite anterior. Olhei para os dois lados do corredor. O ambiente em que eu estava parecia quase real. Tudo dentro do oásis era tridimensional. Tudo muito bonito. A menos que você mantivesse o foco e parasse para analisar o ambiente que o cercava com mais atenção. Era fácil esquecer que tudo que os olhos alcançavam tinha sido criado por computador. E isso usando o console do Oasis de baixa qualidade da escola. Eu já tinha ouvido falar que o acesso à simulação com equipamentos de última geração era quase impossível de distinguir o Oasis da realidade. Toquei a porta do meu armário, que se abriu com um leve clique metálico. O interior tinha pouca decoração. Uma foto da princesa Leia empunhando uma pistola blaster. Uma foto dos membros do Monty Python com suas fantasias do filme Em Busca do Cálice Sagrado. A capa da revista Time com James Halliday. Estiquei o braço e dei um tapinha na pilha de livros na prateleira de cima do armário, e eles desapareceram. E então voltaram a aparecer na relação de objetos de meu avatar. Além dos livros, meu avatar tinha apenas alguns poucos pertences: uma lanterna, uma espada de ferro, um pequeno escudo de bronze e uma armadura de retalhos de couro. Aqueles itens não eram mágicos nem de boa qualidade, mas eram o melhor que eu podia comprar. Os objetos do Oasis tinham o mesmo valor das coisas no mundo real, às vezes mais, mas não podiam ser pagos com tickets de alimentação. O crédito Oasis era a moeda dali, que naqueles tempos sombrios era também uma das moedas mais estáveis do mundo, valendo mais que o dólar, a libra, o euro ou o iene. Havia um pequeno espelho do lado de dentro da porta do armário, e olhei para meu eu virtual ao fechá-la. Eu havia criado o rosto e o corpo de um avatar bem semelhantes aos meus. O avatar tinha apenas o nariz um pouco menor que o meu e era mais alto, e mais magro, e mais musculoso, e não tinha as espinhas típicas de um adolescente, mas tirando esses detalhes, nós dois éramos mais ou menos idênticos. A regra a respeito das roupas na escola era muito rígida e exigia que os avatares de todos os alunos fossem de seres humanos, e do mesmo sexo e idade do estudante. Não permitiam avatares de unicórnios, demônios, hermafroditas gigantes de duas cabeças, pelo menos não dentro da escola. O nome do avatar podia ser escolhido livremente, desde que fosse único. Ou seja, era preciso escolher um nome que ainda não tivesse sido escolhido por mais ninguém. O nome de seu avatar era também seu endereço de e-mail e identidade no chat, por isso era importante que fosse um nome bacana e fácil de lembrar. Diziam que celebridades pagavam fortunas para comprar um nome de avatar que queriam de um cambista cibernético que já o havia reservado. Quando criei minha conta no Oasis, escolhi o nome de avatar Wade o Grande. Feito isso, sempre mudava o nome de meses em meses, geralmente para algo igualmente ridículo. Mas meu avatar já tinha o mesmo nome havia mais de 5 anos, no dia em que a caça começou. No dia em que decidi me tornar um caça-ovo, renomeei meu avatar para Parzival, por causa do cavaleiro da lenda de Arthur, e o descobridor do Santo Graal. As outras grafias mais comuns do nome do cavaleiro Parzival e Percival já tinham sido criadas por outros membros, mas eu preferia o nome Parzival mesmo. Em minha opinião, o som era bacana. As pessoas raramente usavam seus nomes reais online. O anonimato era um dos maiores benefícios do Oasis. Dentro da simulação, ninguém sabia ao certo quem você era, a menos que você quisesse que soubessem. Muito da popularidade da cultura do Oasis devia-se a esse fato. Seu nome real, suas impressões digitais e seus padrões de retina ficavam registrados na conta do Oasis, mas a Gregarious Simulation Systems mantinha essa tal informação criptografada e confidencial. Nem mesmo os próprios funcionários da GSS podiam checar a verdadeira identidade de um avatar. Quando Halliday ainda gerenciava a empresa, a GSS ganhou o direito de manter em segredo a identidade de todos os usuários do Oasis em uma decisão histórica da Suprema Corte. Quando me matriculei no sistema de ensino público do Oasis, precisei informar meu nome verdadeiro, o nome de meu avatar, o endereço de correspondência e o número do meu seguro social. Todas essas informações foram armazenadas em meu perfil de aluno, mas apenas meu diretor tinha acesso a elas. Nenhum dos professores ou alunos sabia quem eu era de verdade, e vice-versa.
Os alunos não podiam usar o nome de avatar enquanto estavam na escola. Isso servia para que os professores não tivessem que dizer coisas ridículas como cabeça de vento, preste atenção, por favor, ou bem dotado 69, pode entregar o resumo do livro? Assim, os alunos tinham de usar seus nomes verdadeiros, seguidos por um número para diferenciá-los de outros alunos com o mesmo nome. Quando me matriculei, já havia outros 2 estudantes na escola cujo primeiro nome era Wade. Por isso, fiquei com o nome Wade 3. Esse nome pairava sobre a cabeça de meu avatar sempre que eu estava dentro da escola. O sinal da escola tocou e um pop-up apareceu no canto do display para me informar de que eu tinha 40 minutos até o início da primeira aula. Comecei a levar meu avatar corredor abaixo, usando uma série de movimentos de mão para controlar os gestos e ações dele. Eu também podia usar comandos de voz para me locomover, no caso de as minhas mãos estarem ocupadas. Caminhei na direção da sala para a aula de História Mundial, sorrindo e acenando para os rostos conhecidos que encontrava pelo caminho. Sentiria a falta daquele lugar quando me formasse, dentro de poucos meses. Não estava ansioso para deixar a escola, não tinha dinheiro para ir para a faculdade, nem mesmo uma no Oasis, e as minhas notas não eram boas o bastante para conseguir uma bolsa de estudos. Meu único plano, depois da formatura, era me tornar um caça-ovo em tempo integral. Não tinha escolha. Vencer a competição era a única chance de sair das pilhas, a menos que estivesse disposto a assinar um contrato de trabalho de 5 anos com alguma empresa, o que não me interessava nem um pouco. Conforme eu atravessava o corredor, outros alunos começaram a se materializar diante dos armários, aparições fantasmagóricas que rapidamente se solidificavam. O som das vozes adolescentes começou a ecoar por todos os lados. Logo ouvi um insulto dito em minha direção. Olha, olha! É o Wade 3! Ouvi alguém gritar. Eu me virei e vi Todd 13, um avatar insolente que reconheci como aluno de minha turma de Álgebra 2. Ele estava acompanhado de muitos de seus amigos. Bela roupa, bobão, ele disse. Onde conseguiu esses trapinhos? Meu avatar estava vestindo uma camiseta preta e calça jeans, uma das roupas gratuitas que podíamos escolher ao criar uma conta. Como seus amigos, Cro-Magnon, Todd 13 estava usando uma roupa cara, provavelmente comprada em algum shopping do mundo virtual. Sua mãe comprou para mim, eu disse sem parar de caminhar. Agradeça por mim da próxima vez que você for para casa mamar na teta e pegar sua mesada. Infantil, eu sei, mas, virtual ou não, aquilo ainda era um colégio. Quanto mais infantil fosse o insulto, melhor. Minha resposta fez alguns dos amigos dele e outros alunos que estavam perto começar a rir. Todd 13 franziu o senho e seu rosto chegou a ficar vermelho, sinal de que ele não tinha se dado ao trabalho de desligar a função de emoção em tempo real de sua conta, o que fazia com que seu avatar espelhasse sua expressão facial e linguagem corporal. Ele ia responder, mas simplesmente o silenciei antes e não ouvi o que ele disse. Sorri e continuei andando. A capacidade de deixar meus colegas mudos era uma das coisas de que eu mais gostava na escola online, e eu utilizava esse recurso quase todos os dias. O melhor é que eles podiam ver que você os havia calado e nada podiam fazer em relação a isso. Nunca havia agressões físicas na escola. A simulação simplesmente não permitia confrontos. O mundo da Ludus era uma zona no PVP, ou seja, não era permitido nenhum combate player versus player. Naquela escola, as únicas armas efetivas eram as palavras, por isso eu me tornei versado em empunhá-las. Eu havia frequentado a escola do mundo real até o 7º ano. Não foi uma experiência muito agradável. Eu era tímido de doer, um menino retraído, com baixa autoestima e quase sem habilidades sociais. Um efeito colateral por ter passado a maior parte da infância dentro do Oasis. Online, eu não tinha nenhuma dificuldade em conversar ou fazer amizades. Mas, no mundo real, interagir com outras pessoas, incluindo as de minha idade, deixava-me totalmente em frangalhos. Eu nunca sabia como agir ou o que dizer. E quando reunia coragem para falar, sempre dizia a coisa errada. Minha aparência era parte do problema. Eu era gordo desde que conseguia me lembrar. Minha dieta pobre fornecida pelo governo, baseada em gordura e açúcar, era um fator que contribuía muito, mas eu também era viciado no Oasis, por isso o único exercício que eu costumava fazer naquela época era a corrida para escapar dos valentões antes e depois da aula. Para piorar as coisas, meu guarda-roupa limitado era formado por roupas que me vestiam mal, de brechós ou doações, o equivalente, socialmente falando, a ter um alvo pintado na testa. Mesmo assim, eu fazia o máximo que conseguia para me encaixar. Ano após ano, analisava o refeitório com a perspicácia de um robô.
T de um robô T-1000, procurando por alguém que pudesse me aceitar, mas nem mesmo os renegados queriam saber de mim. Eu era esquisito demais até mesmo para os esquisitões. E as meninas? Conversar com meninas estava fora de cogitação. Para mim, elas eram como espécies exóticas de alienígenas, lindas e aterrorizantes ao mesmo tempo. Sempre que eu me aproximava delas, começava a suar frio e não conseguia dizer frases completas. Para mim, a escola tinha sido um exercício darwiniano, uma manopla diária de ridicularização, abuso e isolamento. Quando eu cheguei ao sétimo ano, eu já tentava imaginar se conseguiria manter minha sanidade até a formatura, que ainda estava 6 longos anos de acontecer. Até que num dia glorioso, nosso diretor anunciou que qualquer aluno que tivesse uma pontuação mínima para ser aprovado poderia ser transferido para um novo sistema de ensino Oasis. O sistema de ensino público real, aquele mantido pelo governo, vinha sendo um desastre havia décadas, com pouca verba e alunos em excesso. E as condições em muitas escolas haviam se tornado tão terrível que todos os alunos com capacidade mínima estavam sendo incentivados a ficar em casa e frequentar as aulas online. Corri como um louco para chegar à secretaria da escola para entregar meu pedido. Fui deferido e fui transferido para a escola pública Oasis 1873 no semestre seguinte. Antes de minha transferência, meu avatar do Oasis nunca havia deixado Incípio, o planeta no centro do setor 1, de onde todos os novos avatares saíam, quando eram criados. Não havia muito o que fazer em Incípio, além de conversar com outras pessoas ou fazer compras em um dos gigantescos shoppings virtuais que existiam no planeta. Para ir a algum lugar mais interessante, podia-se usar teletransporte que custava dinheiro, algo que eu não tinha. Por isso, meu avatar ficou preso em um incípio até a nova escola mandar um vale teletransporte por e-mail para pagar a transferência de meu avatar para Ludus, o planeta em que todas as escolas públicas do Oasis estavam localizadas. Havia centenas de campi em Ludus, espalhados pela superfície do planeta. As escolas eram todas idênticas, porque o mesmo código de construção era copiado e colado em um local diferente sempre que uma nova escola era incluída. E como as construções eram apenas peças de software, o design delas não era limitado por restrições financeiras, nem mesmo pelas leis da física. Assim, todas as escolas eram grandes palácios de aprendizado, com corredores de mármore polido, salas de aula parecidas com catedrais, ginásios com gravidade zero e bibliotecas virtuais, com todos os livros que já tinham sido escritos, aprovados pela diretoria de ensino. Em meu primeiro dia na Apple 1873, pensei que tivesse morrido e ido para o céu. Agora, em vez de passar por um monte de valentões viciados no caminho da escola todas as manhãs, eu ia diretamente para meu esconderijo e ali permanecia o dia todo. O melhor ainda era que, no Oasis, ninguém sabia que eu era gordo, tinha espinha ou que usava as mesmas roupas feias toda semana. Os valentões não podiam cuspir em mim, encarar-me ou me bater depois da aula. Ninguém podia me tocar. Ali dentro, eu estava seguro. Quando cheguei para a aula de História Mundial, muitos alunos já ocupavam suas carteiras. Os avatares estavam sentados e imóveis com os olhos fechados. Era um sinal de que eles estavam ocupados. Ou seja, naquele momento, estavam ao telefone, navegando pela internet ou em salas de bate-papo. Na etiqueta do Oasis, não era recomendado falar com avatares ocupados. Eles simplesmente ignoravam você, que ainda recebeu uma mensagem automática pedindo para deixá-los em paz. Eu me sentei à minha mesa e toquei o ícone ocupado no canto do display. Os olhos de meu avatar se fecharam, mas eu ainda conseguia ver o que ocorria ao meu redor. Toquei outro ícone e uma janela de browser grande 2D apareceu suspensa no ar bem em minha frente. As janelas como aquela ficavam visíveis apenas para meu avatar, de modo que ninguém podia espiar, a menos que eu selecionasse a opção para permitir isso. Minha homepage era o site do Chocadeira, um dos mais populares fóruns para caça-alvos. A interface do site do Chocadeira tinha sido criada para parecer e operar como um sistema de quadro de postagens dial-up para a internet, com o chiado de um modem com velocidade de 300 kbps durante a sequência de login. Muito bacana. Passei alguns minutos analisando as mensagens mais recentes dos caçadores. Passei alguns minutos analisando as mensagens mais recentes, assimilando o máximo possível de informações e rumores a respeito dos caça-alvos. Eu raramente postava alguma coisa no fórum,
ainda que checasse tudo todos os dias. Não vi nada interessante naquela manhã. As brigas de sempre entre caça-alvos, as discussões sem fim a respeito da interpretação correta de algum trecho criptografado do almanaque de Anorak. Alguns avatares de alto nível ostentando um novo item mágico ou artefato que tinham conseguido. Aquela bobagem já se prolongava havia anos. Na ausência de um progresso real, a subcultura de caça-alvos havia se voltado para brigas, bobagens e discussões internas. Era bem triste de se ver. Meus tópicos favoritos do fórum eram aqueles dedicados a criticar os seis. Os seis. Seis era o apelido ofensivo que os caça-alvos tinham colocado nos funcionários da Innovative Online Industries, a IOI. Pronuncia-se IOI. Era uma empresa de comunicações multinacional e o maior provedor de serviços de internet do mundo. Grande parte dos negócios da IOI se concentrava no acesso ao Oasis e aos produtos e serviços comercializados por meio dele. Por isso, a IOI já havia feito tentativas hostis de dominar os Gregario Simulation Systems, todas fracassadas. Agora estavam tentando ganhar controle da GSS explorando uma brecha no testamento de Halliday. A IOI havia criado um novo departamento da empresa chamado Divisão de Oologia. Oologia era originalmente definida como a ciência que estuda os ovos das aves, mas nos últimos anos havia ganhado um novo significado, a ciência que procura pelo Easter Egg de Halliday. A divisão de oologia da IOI tinha apenas um propósito: vencer o concurso de Halliday e colocar as mãos na fortuna, na empresa dele e até no próprio Oasis. Como a maioria dos caça-alvos, fiquei horrorizado só de pensar na possibilidade de a IOI assumir o controle do Oasis. A máquina de relação pública da empresa deixou suas intenções totalmente claras. A IOI acreditava que Halliday nunca havia monetizado sua criação de modo adequado, e eles queriam remediar isso. Começariam a cobrar uma taxa mensal para o acesso à simulação, colocariam anúncios por todos os lados, o anonimato e a livre expressão do usuário tornariam-se coisas do passado. Assim que a IOI assumisse as operações, o Oasis deixaria de ser a utopia virtual de fonte livre na qual eu havia crescido. Passaria a ser uma distopia, um parque temático caro demais para elitistas abastados. A IOI exigia que seus caça-alvos, aos quais costumava se referir como oologistas, usassem seus números de identificação de funcionário, como os nomes de seus avatares do Oasis. Os números tinham 6 dígitos e também começavam com o numeral 6, por isso todos começavam a chamá-lo de Os Seis. Tempos depois, a maioria dos caça-alvos passou a usar termos mais ofensivos porque eles eram muito imbecis. Para se tornar um 6, era preciso assinar um contrato que estipulava, entre outras coisas, que se o contratado encontrasse o easter egg de Halliday, o prêmio se tornaria de inteira propriedade de seu empregador. Em troca, a IOI ofereceria um salário bimestral, alimentação, moradia, plano de saúde e um plano de aposentadoria. A empresa também ofereceria a seu avatar equipamentos, veículos e armas e cobriria todas as taxas de teletransporte. Entrar para o grupo dos 6 era muito parecido com entrar para o exército. Não era difícil identificar os 6 porque todos pareciam idênticos. Todos tinham de usar o mesmo avatar masculino e musculoso, independentemente do sexo do operador, com cabelos pretos e curtos e traços do sistema padrão. E todos usavam o mesmo uniforme azul marinho. A única maneira de diferenciar os 6 era conferindo o número de funcionário de 6 dígitos estampado no lado direito do peito, abaixo do logotipo da IOI. Como a maioria dos caça-alvos, eu detestava os 6 e sentia repúdio pelo simples fato de eles existirem. Contratando um exército de caçadores de ovos, a IOI estava prejudicando o espírito do concurso. Claro, podiam dizer que todos os caça-alvos que haviam se reunido em clãs estavam fazendo a mesma coisa. Já havia centenas de clãs de caça-alvos.
alguns com milhares de membros, todos trabalhando juntos para encontrar o ovo. Cada clã era protegido agora por um contrato no qual ficava claro que, se um membro do clã vencesse a competição, todos os membros dividiriam o prêmio. Os caça-ovos individuais, como eu, não se importavam muito com os clãs, mas continuávamos respeitando-os como colegas, diferentemente dos seis, cujo objetivo era entregar o Oasis a um conjunto de empresas cuja intenção era acabar com ele. Minha geração não sabia como era o mundo sem o Oasis. Para nós, ele era muito mais que um jogo ou uma plataforma de entretenimento. Sempre tinha sido parte de nossa vida. Havíamos nascido em um mundo feio e o Oasis era o nosso refúgio de felicidade. Só pensar que o simulador poderia ser privatizado e homogeneizado pela IOI nos deixava horrorizados, de um modo que as pessoas nascidas antes do Oasis não conseguiam entender. Para nós, era como se alguém ameaçasse levar embora o sol ou cobrar uma taxa de quem quisesse olhar para o céu. Vocês deram aos caça-ovos um inimigo, e falar mal dos seis era um dos passatempos favoritos nos fóruns e salas de bate-papo. Muitos caça-ovos de alto nível tinham uma política rígida de matar ou tentar matar todos os seis que atravessavam seu caminho. Diversos sites eram dedicados a acompanhar as atividades e os movimentos dos seis, e alguns caça-ovos passavam mais tempo caçando os seis que procurando o ovo. Os maiores clãs organizavam uma competição anual chamada Desapareçam com os Seis, como prêmio para o clã que conseguisse matar o maior número deles. Depois de conferir alguns outros fóruns de caça-ovos, toquei um dos ícones salvos em um de meus sites favoritos, o Missivas de Arte, o blog de uma menina caça-ovo chamada Artemis, Art3Miss, pronunciava Artemis. Eu o havia descoberto quase 3 anos antes e desde então havia me tornado leitor fiel. Ela postava ótimos textos sobre sua casa o ovo de Halliday, chamada Corrida Maluca pelo Ovo. Escrevia de modo inteligente e interessante e suas postagens eram repletas de humor autodepreciativo e comentários engraçados e sarcásticos, além de escrever sobre suas interpretações, geralmente histéricas, de trechos do almanaque. Ela também oferecia links de livros, filmes, programas de televisão e música que estava estudando naquele momento como parte da pesquisa sobre Halliday. Eu acreditava que todos aqueles textos estavam repletos de ideias enganosas e informações erradas, mas ainda assim era muito divertido. Acho que nem preciso dizer que eu alimentava um interesse cibernético por Artemis. Às vezes ela publicava fotos de seu avatar de cabelos negros e eu, às vezes, sempre, a salvava em uma pasta de meu disco rígido. O avatar dela tinha um belo rosto, mas não era de uma perfeição não natural. No Oasis era comum ver rostos bonitos e cheios de sarda, mas os traços de Artemis não pareciam ter sido selecionados de um menu de beleza em algum template de criação de avatar. Seu rosto tinha a aparência característica de uma pessoa de verdade, como se seus verdadeiros traços tivessem sido escaneados e colocados em seu avatar. Olhos grandes e castanhos, bochechas arredondadas, queixo pontudo e um sorriso que não saía do rosto. Eu a considerava incrivelmente atraente. O corpo de Artemis também era um tanto incomum. No Oasis, geralmente se via dois formatos corporais nos avatares femininos. Um corpo absurdamente magro, mas muito popular de top model ou um corpo grande na parte superior, com a cinturinha de pilão, como os das estrelas de produção pornográficas, que parecia ainda menos natural no Oasis que no mundo real. Mas o corpo de Artemis era baixo e rubenesco, cheio de curvas. Eu sabia que a paixão por Artemis era tola e descabida. Afinal, o que eu sabia de fato sobre ela? Ela nunca havia revelado sua identidade real, claro. Nem mesmo sua idade ou sua localização no mundo. Não havia como saber como ela realmente era. Podia ter 15 ou 50 anos. Muitos caça-ovos chegavam até a duvidar de que ela fosse realmente um ser humano, mas não eu. Provavelmente porque eu não conseguia tolerar a ideia de que a mesma com quem eu estava virtualmente envolvido podia ser um homem de meia idade chamado Chuck, calvo e com pelos nas costas. Nos anos desde que eu comecei a ler o Missivas de Arte, ele havia se tornado um dos blogs mais populares da internet, ganhando milhões de acessos por dia. E Artemis já havia se tornado uma espécie de celebridade, pelo menos nos círculos de caça-ovos, mas a fama não havia lhe subido a cabeça. Seus textos continuavam sendo tão engraçados e autodepreciativos como sempre. Sua postagem mais recente no blog tinha o título de The John Hughes Blues,
E era um texto extenso sobre os 6 filmes adolescentes de John Hughes, de que ela mais gostava, que ela dividiu em 2 trilogias separadas. A trilogia Fantasias de Menina Tola, Gatinhas e Gatões, A Garota de Rosa Shocking e Alguém Muito Especial. E a trilogia Fantasmas de Menino Tolo, Clube dos Cinco, Mulher Nota Mil e Curtindo a Vida Adoidado. Quando eu terminei de ler aquilo, uma janela de mensagem instantânea apareceu em meu display. Era o meu melhor amigo. Era o meu melhor amigo, H. Bem, se você quiser saber, ele era meu único amigo, sem contar a senhora Gilmore. H. Bom dia, amigo. Parzival. Olá, compadre. H. O que está aprontando? Parzival. Só navegando. E você? H. Conseguiu o portal online. Conseguiu o porão online. Entra lá antes da aula, palhaço. Parzival. Beleza, tô indo. Fechei a janela da conversa e olhei para o relógio. Eu ainda tinha cerca de meia hora antes de a aula começar. Sorri e toquei num ícone aberto. E toquei num ícone pequeno de porta na barra do display. E então selecionei a sala de bate-papo do H em minha lista de favoritos. 0003. O sistema verificou que eu estava na lista de acesso da sala de bate-papo e me permitiu entrar. A vista que tinha da minha sala de aula diminuiu, deixando os limites de minha visão periférica para se tornar uma foto minimizada na parte direita inferior da tela, e assim conseguia monitorar o que estava diante de meu avatar. O restante de meu campo de visão foi tomado pelo interior da sala de bate-papo de H. Meu avatar apareceu no lado de dentro da entrada, uma porta no alto de uma escada acarpetada. A porta não levava a lugar algum, nem mesmo se abria, isso porque o porão e o que havia dentro dele não existiam como parte do Oasis. As salas de bate-papo eram espaços virtuais de simulação temporárias, isolados, que os avatares podiam acessar de qualquer ponto no Oasis. Meu avatar não estava de fato dentro da sala de bate-papo, só parecia estar. Wade 3/Parzival ainda estava sentado na sala de aula de História Mundial, com os olhos fechados, ainda com os olhos fechados. Acessar uma sala de bate-papo era meio como estar em 2 lugares ao mesmo tempo. H havia dado à sua sala de bate-papo o nome Porão. Ele a havia programado para parecer uma grande sala de recreação de uma casa do final dos anos 1980. Pôsteres de filmes e HQs antigos cobriam as paredes com forração de madeira. Uma televisão RCA antiga ficava no meio da sala, ligada a um videocassete WCD, um tocador de Laserdisc e diversos consoles de videogames antigos. Havia estantes pontuando a parede de trás repletas de suplementos de jogos de RPG e edições velhas da Dragon Magazine. Manter uma sala de bate-papo grande como aquela não era barato, mas H tinha dinheiro. Ele ganhava uma boa grana competindo em jogos de arena televisionados depois da aula e nos fins de semana. H era um dos combatentes com pontuação mais alta no Oasis, tanto na Liga Deathmatch como na Capture the Flag. Era ainda mais famoso que Artemis. Nos últimos anos, o porão havia se tornado um local exclusivo para caça-alvos de elite. H liberava o acesso apenas a pessoas que valiam a pena. Por isso, ser convidado para entrar no porão era uma grande honra, principalmente para um Zé Ninguém de quinta categoria como eu. Enquanto descia a escada, vi algumas dezenas de outros caçalvos reunidos, com avatares muito diferentes uns dos outros. Havia seres humanos, ciborgues, demônios, duendes negros, vulcanos e vampiros. A maioria deles estava reunida na fileira de velhos jogos de fliperama, encostados na parede. Outros estavam em pé, perto do aparelho de som antigo que tocava The Wild Boys, do Duran Duran, analisando a enorme coleção de fitas cassete antigas de H. H estava deitado em um dos 3 sofás da sala de bate-papo que formavam um U na frente da televisão. O avatar de H era um homem branco, alto, de ombros largos, cabelos pretos e olhos castanhos. Eu já havia perguntado se ele era parecido com seu avatar e ele respondeu brincando: sim, mas na vida real sou ainda mais bonito. Quando me aproximei, ele desviou os olhos do game de Intellivision que estava jogando. Seu sorriso constante se abriu de novo, de orelha a orelha. Z! Ele exclamou. E aí, cara?
esticou o braço e assinou, e eu me sentei no sofá diante dele. H havia começado a me chamar de Z, pouco tempo depois de nos conhecermos. Ele gostava de dar apelidos de apenas uma letra às pessoas. Também se referia ao nome de seu avatar apenas pela letra H, com a pronúncia em inglês. E aí, Humperdinck? E aí, Humperdinck? Eu disse. Aquele era um jogo que jogávamos. Eu sempre o chamava de um nome qualquer que começasse com H, como Harry, Hubert, Henry e Hogan. Tentava adivinhar seu primeiro nome na vida real, pois ele já havia me confidenciado que começava com a letra H. Eu já conhecia H havia mais de 3 anos. Ele também era aluno em Ludus, um último anista da Apple 1172 que ficava do outro lado do planeta, distante de minha escola. Nós nos conhecemos certo fim de semana em uma sala de bate-papo pública de caça-alvos e na mesma hora nos tornamos amigos porque tínhamos muitos interesses em comum, ou seja, um interesse, uma obsessão total e completa por Halliday e seu easter egg. Alguns minutos de conversa me mostraram que H era o cara, um caça-alvo de elite de pensamento rápido, como se fizesse um Kung Fu mental. Ele sabia a trivia dos anos 1980 de cabo a rabo, e apenas isso. E não apenas isso, era um verdadeiro estudioso de Halliday, e aparentemente havia reconhecido as mesmas qualidades em mim, porque me entregou seu cartão de visita e me convidou para entrar no porão, sempre que eu quisesse. Desde então tornou-se o meu melhor amigo. Ao longo dos anos, uma rivalidade entre amigos foi aos poucos desenvolvendo-se entre nós. Brincávamos muito falando sobre qual de nós colocaria o próprio nome no placar primeiro. Estávamos sempre tentando provar quem era o maior geek a respeito de questões obscuras dos caça-alvos. Às vezes até realizávamos nossa pesquisa juntos. Em geral, isso consistia em assistir a filmes bobos dos anos 1980 juntos, além de programas de TV, ali na sala de bate-papo. Também jogávamos muito videogame, claro. H e eu passamos inúmeras horas em clássicos para dois jogadores como Contra, Golden Axe, Heavy Barrel, Smash TV e Ikari Warriors. Depois de mim, H era o melhor jogador que eu já tinha conhecido. Muitas vezes empatávamos, mas ele sempre ganhava de mim em certos títulos, principalmente jogos de tiro. Afinal, era sua área de domínio. Eu não sabia quem H era na vida real, mas tinha a impressão de que sua vida em casa não era muito boa, assim como eu. Ele parecia passar todos os momentos que conseguia no Oasis, e apesar de nunca termos nos encontrado pessoalmente, ele havia me dito mais de uma vez que eu era seu melhor amigo. Por isso concluí que ele era tão solitário e retraído quanto eu. O que você fez quando saiu daqui ontem à noite? Ele perguntou, entregando o outro controle do Intellivision para mim. Havíamos passado algumas horas na sala de bate-papo na noite anterior, assistindo a velhos filmes japoneses de monstros. Nada, eu disse. Fui para casa e cuidei de uns clássicos de fichas. Desnecessário. Mas eu estava afim. Não perguntei o que ele tinha feito na noite anterior, e ele não deu nenhum detalhe. Sabia que ele provavelmente tinha ido ao Gygax, ou a algum lugar igualmente bacana para fazer algumas buscas e levantar uns XPs. Só não queria dizer, H podia passar muito tempo isolado, seguindo as pistas e procurando a chave de cobre, mas ele nunca se gabava para mim, nem me ridicularizava por não ter dinheiro suficiente para me transportar para lugar nenhum, e nunca me ofendia oferecendo o empréstimo de alguns créditos. Era uma regra não explícita entre os caça-alvos. Se você fosse sozinho, não queira nem. Se você fosse sozinho, não queria nem precisava de ajuda nenhuma. De ninguém. Os caça-alvos que quisessem ajuda entravam para um clã. E H e eu concordávamos que os clãs eram para idiotas. E Maria vai com as outras. Já tínhamos jurado que continuaríamos sozinhos para sempre. Discretas e para sempre. Às vezes ainda conversávamos sobre o ovo, mas essas conversas eram sempre discretas e tomávamos o cuidado de não falar sobre detalhes. Quando derrotei H 3 vezes seguidas em Throne Deadly Dices, ele jogou longe o controle do Intellivision com raiva e pegou uma revista no chão. Era uma edição antiga da Starlog. Reconheci Rutger Hauer na capa, numa foto promocional de O Feitiço de Áquila. Starlog, hein? Perguntei, assentindo com aprovação.
Eu fiz o download de todas as edições do arquivo do Chocadeira. Ainda estou vendo todas. Li uma matéria ótima sobre Ewoks, a Batalha de Endor. Feito para a televisão, lançado em 1985, eu disse. Uma das minhas especialidades eram as trivias sobre Star Wars. Um nicho completo. Um ponto bem baixo na história do Guerra. Isso é o que você acha, bundão? Tem uns momentos bacanas. Não, eu disse, negando com a cabeça. Não tem. Consegue ser pior que aquele primeiro filme de Ewok. Caravana da Coragem. O nome devia ser Caravana da Bobagem. Eight virou os olhos e voltou a ler. Não ia morder a isca. Olhei para a capa da revista. Ei, posso ler quando você terminar? Ele sorriu. Para quê? Para você poder ler a matéria sobre o feitiço de Áquila? Talvez. Cara, você adora essa porcaria, não é? Sai fora, Eight. Quantas vezes você já viu essa babaquice? Sei que você já me fez assistir pelo menos 2 vezes. Agora ele está me provocando. Sabia que o feitiço de Áquila era uma das coisas que eu não deveria gostar, mas gostava, e que já tinha assistido mais de 20 vezes. Eu fiz um favor deixando você assistir Noob. Eu disse. Inseri outro cartucho no console do Intellivision e comecei a jogar um jogo de Astromash sozinho. Você ainda vai me agradecer. É só esperar. O feitiço de Áquila é munição. Munição era um termo que usávamos para classificar qualquer filme, livro, jogo, canção ou programa de televisão do qual Halliday já tinha sido fã. Com certeza você só pode estar brincando, H disse. Não, não estou brincando. E não me chame de Shirley. Ele largou a revista e se inclinou para a frente. Certamente, Halliday não era fã de O Feitiço de Áquila, eu garanto. Cadê a prova, bobão? Perguntei. O cara tinha bom gosto, só preciso dessa prova. Então, por favor, explique para mim por que ele comprou O Feitiço de Áquila em VHS e em Laserdisc. Uma lista de todos os filmes da coleção de Halliday na época de sua morte foi incluída nos anexos do Almanac de Anorak. Nós dois havíamos memorizado a lista. O cara era bilionário, possuía milhões de filmes, a maioria dos quais ele provavelmente nunca assistiu. Ele tinha DVDs de Howard, o super-herói de Crew, também. Isso não quer dizer que ele curtia essas coisas, babaca. E com certeza eles não são munição. Não dá para debater isso, Homer, eu disse. O Feitiço de Áquila é um clássico dos anos 1980. Uma baita babaquice, isso sim. As espadas parecem ter sido feitas com papel alumínio. E aquela trilha sonora é um terror de grandeza épica, cheia de sintetizadores, do maldito Alan Parsons Project. Lixo puro, mais que lixo. Lixo Highlander 2. Ei, fingi que lançaria o controle da Intellivision nele. Agora você está me ofendendo? Só o elenco de O Feitiço de Áquila torna o filme munição. Roy Batty, Ferris Bueller e o cara que interpretou o Professor Faulkner em Jogos de Guerra. Tentei me lembrar o nome do autor. John Wood. Com Matthew Broderick. Um ponto bem baixo na carreira dos dois, ele disse, rindo. Ele adorava discutir sobre filmes antigos, mais ainda que eu. Os outros caça-alvos da sala de bate-papo já estavam se reunindo ao nosso redor para ouvir. Nossas discussões costumavam ser muito divertidas. Você só pode estar louco, gritei. O Feitiço de Áquila foi dirigido por Richard Donner. Caramba! Os Goonies! Superman o filme? Está dizendo que esse cara é ruim? Não importa se o diretor foi Spielberg. É um filme de mulherzinha disfarçada com espadas e cenário. O único filme pior no gênero provavelmente é A Porcaria do A Lenda. Um cara que gosta de verdade de O Feitiço de Áquila só pode ser um bicha. Dava para ouvir os risos vindo da turminha do amendoim. Eu estava começando a ficar um pouco irritado. Eu também era muito fã do A Lenda. E H sabia bem. Ah, então eu sou bicha. Você é que tem feitiço por Ewok. Tirei a Starlog das mãos dele e joguei contra um pôster de A Vingança do Jedi na parede. Você acha que seu amplo conhecimento da cultura Ewok vai ajudá-lo a encontrar o ovo? Não comece com os endorianos de novo, cara, ele disse, levantando o dedo indicador. Já avisei, vou bani-lo, juro. Isso eu sabia que aquilo era uma ameaça furada. Por isso estava prestes a levar o lance dos Ewoks mais fundo, talvez criticado por ter se referido a eles como Endorianos. Mas naquele instante, alguém se materializou na escada. Um completo idiota que atendia pelo nome de IR0K. Resmunguei. IR0K e H frequentavam a mesma escola e assistiam a algumas aulas juntos, mas eu ainda não tinha conseguido entender por que H havia permitido o acesso dele ao portão.
IR0K ou IROC se gabava por ser um caça-ovo de elite, mas não passava de um influenciado insolente. Sim, ele se teletransportava muito pelo Oasis, completando buscas e aumentando o nível de seu avatar, mas não sabia de muita coisa. E sempre carregava um rifle enorme de plasma maior que um carrinho de golfe, mesmo que nas salas de bate-papo, em que não se precisava de coisas assim, o cara não tinha a menor noção. Os bobões estão discutindo sobre Star Wars de novo? Ele perguntou, descendo as escadas e caminhando para perto das pessoas ao nosso redor. Esse assunto já está bem batido, galera. Eu me virei para It. Se quer banir alguém, por que não começa com esse palhaço? Apertei o reset do television e comecei outro jogo. Cala a boca, Pennisville. E iRock respondeu, aproveitando para dizer a pronúncia errada favorita do nome de meu avatar. Ele não me tira daqui porque sabe que sou da Elite, não é mesmo, H? Não, H disse, virando os olhos. Não é mesmo. Você é tanto da Elite como a minha avó. E ela já morreu. Vá se danar, H. Você e sua avó morta. Caramba, iRock, você sempre consegue levar o nível de inteligência da conversa. A sala toda brilha quando você chega, eu disse. Sinto muito por chateá-lo, capitão sem créditos, iRock disse. Ei, você não deveria estar em Incípio pedindo trocado por lá? Ele esticou o braço para pegar o outro controle do television, mas eu peguei e joguei para o H. Ele fez uma careta para mim. Idiota. Poser. Poser? Pennisville está me chamando de poser? Ele se virou para os outros caras. Esse palhaço é tão duro que precisa pegar carona para Greyhawk e poder matar kobolds por moeda de cobre. E eu sou o poser. Isso fez alguns dos caras rirem e senti meu rosto ficar vermelho sob o visor. Certa vez, cerca de um ano antes, cometi o erro de pegar uma carona para fora do mundo com o iRock para tentar ganhar alguns pontos de experiência. Depois de me deixar em uma área para missões de baixo nível em Greyhawk, o idiota me seguiu. Passei horas seguintes matando um pequeno grupo de kobolds, esperando que eles ressurgissem, e os matei de novo, várias vezes. Meu avatar ainda era do primeiro nível na época, e essa era uma das únicas maneiras seguras de aumentar o nível. iRock tirou várias fotos de meu avatar naquela noite e chamou de Pennisville o poderoso assassino de kobold. Depois, ele as colocou no chocadeira. Ele continuava tocando naquele assunto sempre que podia. Nunca esqueceria nada daquilo. Isso mesmo, eu disse que você é poser. Fiquei em pé e o encarei. Você é um idiota ignorante que não sabe de nada. Só porque é do nível 14 não quer dizer que é um caça-ovo. Você precisa ter um pouco de conhecimento para isso. É isso aí, H disse, concordando. Trocamos um toque de punhos. Mais risadinhas dos presentes, agora para iRock. iRock nos olhou com cara feia por um momento. Certo, vamos ver quem é o poser aqui, ele disse. Olhem só, meninas. Sorrindo, ele pegou um objeto de seu inventário e o ergueu. Era um velho jogo de Atari 2600, ainda fechado. Cobriu o título de propósito com a mão, mas eu reconheci a arte da capa. Era um desenho de um homem e uma mulher jovens em roupas gregas antigas, os dois empunhando espadas. Atrás deles havia um minotauro e um cara de barba com um tapa-olho. Você sabe o que é isto? Espertalhão, iRock disse, me desafiando. Vou até dar uma dica. É um jogo do Atari lançado como parte de um concurso. Trazia diversos quebra-cabeças e quem o solucionasse podia ganhar um prêmio. Parece familiar? iRock sempre tentava nos impressionar com alguma pista ou alguma informação a respeito de Halliday, que ele acreditava ter sido o primeiro a descobrir. Os caça-ovos adoravam brincar de descobrir tudo sozinhos e sempre estavam tentando provar ter mais conhecimento de qualquer outra pessoa. Mas iRock era muito ruim naquilo. Você está de brincadeira, né? Perguntei. Só agora descobriu a série Sword Quest? iRock ficou sem jeito. Você está segurando o Sword Quest Earthward, continuei. O primeiro jogo da série Sword Quest, lançado em 1982. Sorri. Sabe me dizer o nome dos próximos 3 jogos da série? Ele estreitou os olhos. Foi pego de surpresa. Como eu disse, ele não sabia de nada. Alguém mais? Perguntei, abrindo a pergunta aos outros. Os caça-alvos do grupo se entreolharam, mas ninguém disse nada. Fireworld, Waterworld e Airworld, H respondeu. Bingo, eu disse, e nós tocamos os punhos de novo. Apesar de o Airworld não ter sido finalizado porque a Atari passou por períodos difíceis e cancelou o concurso antes do fim. iRock rapidamente guardou o jogo. Você devia se juntar aos 6, iRock, H disse, rindo. Eles devem estar precisando de alguém com seu vasto conhecimento.
Rock mostrou o dedo do meio. Se vocês dois bichinhas já sabiam a respeito do concurso Sword Quest, então por que nunca ouvi vocês falando a respeito? Por favor, Rock, H disse, balançando a cabeça. Sword Quest Earthworld foi a sequência não oficial do Adventure do Atari. Todo caça-alvo que se preza sabe do concurso. Você está se enganando. Rock tentou limpar sua barra. Certo. Então, se vocês são tão espertos, quem programou todos os jogos de Sword Quest? Dan Hitchens e Todd Fry. Eu disse. Tente me perguntar alguma coisa difícil. Tenho uma para você, H interrompeu. Quais eram os prêmios que a Atari deu ao vencedor de cada concurso? Ah, eu disse. Essa é boa. Vamos ver. O prêmio para o concurso Earthworld foi o talismã de penúltima verdade. Era de ouro maciço incrustado de diamantes. O cara que ganhou, se me lembro bem, mandou derreter o talismã para pagar a faculdade. Isso, H disse. Pare de enrolar. E os outros dois? Não estou enrolando. O prêmio do Fireworld foi o Cálice de Luz e o prêmio do Waterworld era para ser a coroa da vida, mas nunca foi entregue por causa do cancelamento do concurso. A mesma coisa com o prêmio do Airworld, que era para ser uma pedra filosofal. H sorriu e batemos as mãos 2 vezes. Ele então disse: E se o concurso não tivesse sido cancelado? Os vencedores das primeiras 4 rodadas teriam competido pelo grande prêmio, a espada do feiticeiro. Assenti. Os prêmios foram todos mencionados nos gibis do Sword Quest que vinham com os jogos, gibis que por acaso podem ser vistos na sala de tesouro na cena final do convite de Anorak. Falar nisso. A multidão começou a aplaudir. Rock baixou a cabeça, envergonhado. Desde que eu havia me tornado um caça-ovo, estava claro para mim que Halliday havia se inspirado no concurso Sword Quest para o concurso que lançou. Eu não fazia ideia se ele havia pegado os enigmas de lá também, mas eu havia estudado os jogos e suas soluções detalhadamente só para garantir. Tudo bem, vocês venceram, Rock disse, mas vocês dois precisam ter vida, está na cara. E você está na cara que precisa encontrar um novo passatempo, porque está claro que você não tem inteligência e disciplina para ser um caça-ovo, eu disse. Sem dúvida, H concordou. Procure fazer um pouco de pesquisa, Rock. Sabe, já ouviu falar da Wikipedia? É gratuito, bobão. Rock se virou e caminhou na direção das caixas compridas de gibi encostadas no outro lado da sala, como se tivesse perdido o interesse na conversa. Beleza, ele disse, olhando para trás. Se não passasse tanto tempo offline transando, provavelmente saberia a mesma quantidade de coisas inúteis que vocês dois sabem. H o ignorou e se virou para mim. Quais eram os nomes dos gêmeos que apareciam nos gibis do Sword Quest? Tara e Thor. Caramba, Zé, você é o cara. Obrigado, H. Uma mensagem apareceu em meu display, informando que o sinal de 3 minutos tinha acabado de tocar na sala de aula. Eu sabia que H e Rock estavam vendo o mesmo alerta, porque nossas escolas tinham os mesmos horários. Hora de começar mais um dia de aprendizado, H disse, levantando-se. Droga, Rock disse. Até depois. Ele me mostrou o dedo do meio e então seu avatar desapareceu quando ele saiu da sala de bate-papo. Os outros caça-alvos começaram a sair e desaparecer também, até que sobramos apenas H e eu. Na boa, H. Comecei. Por que permite que aquele trouxa fique aqui? Porque é divertido ganhar dele no videogame. E a ignorância dele me dá esperança. Como assim? Porque se a maioria dos outros caça-alvos for como Rock, isso quer dizer que você e eu temos chance de vencer o concurso. Dei de ombros. Acho que é uma boa maneira de ver as coisas. Quer me encontrar hoje à noite de novo? Perto das 7? Tenho alguma coisa para fazer, mas preciso arriscar alguns itens da minha lista de vídeos para assistir. Uma maratona de Spacer, talvez? Claro que sim, eu disse. Tô dentro. Fizemos o logout ao mesmo tempo, bem na hora em que o último sinal começou a tocar. 0004. Os olhos do meu avatar se abriram e eu estava de volta na sala de aula de História Mundial. Os assentos ao meu redor estavam tomados por outros alunos e nosso professor, o Sr. Avenovich, tinha se materializado na frente da sala. O avatar do Sr. A era corpulento e com barba, e parecia um professor de universidade. Ostentava um sorriso contagiante, usava óculos de aros grossos e um casaco de lã com proteções de couro no cotovelo. Quando falava, sempre parecia estar lendo um trecho de Dickens. Eu gostava dele, era um bom professor. É claro que não sabíamos quem era o Sr. Avenovich, nem onde ele morava. Não sabíamos seu nome verdadeiro, nem mesmo se ele era um homem de fato. Por mim, ele podia ser uma mulher inuit vivendo em
em Anchorage, no Alasca, que tivesse adotado aquela aparência e voz para fazer com que os alunos aceitassem bem suas aulas, mas por algum motivo suspeitava de que o avatar do Sr. Abenovich tinha a mesma cara e a mesma voz da pessoa que o operava. Todos os meus professores eram bacanas, diferente de seus colegas do mundo real. A maioria dos professores de escola pública do Oasis parecia gostar muito do que fazia, provavelmente porque não tinha de passar metade do tempo agindo como papás e disciplinadores. O software Oasis tomava conta disso, mantendo os alunos calados e sentados. Os professores só precisavam lecionar. Também era bem mais fácil para os professores virtuais prender a atenção de seus alunos, porque ali, no Oasis, as salas de aula eram como holodecks. Os professores podiam levar os alunos a excursões virtuais todos os dias, sem sair da escola. Durante nossa aula de História Mundial naquela manhã, o Sr. Abenovich carregou um simulador que suportava uma pessoa por vez, para que nossa sala pudesse testemunhar a descoberta do túmulo de Tutankhamon, realizada por arqueologistas no Egito em 1922 d.C. Um dia antes, nós havíamos visitado o mesmo local em 1334 a.C. e havíamos visto o império de Tutankhamon em toda a sua glória. Na aula seguinte de biologia, viajamos por um coração humano e o observamos batendo por dentro, como naquele filme antigo, Viagem Fantástica. Na aula de arte, passeamos pelo Louvre, enquanto todos os avatares usavam boinas engraçadas. Na aula de astronomia, visitamos todas as luas de Júpiter. Subimos na superfície vulcânica de Io, enquanto nossa professora explicava como a lua havia se formado. Enquanto ela falava, Júpiter crescia atrás dela, preenchendo metade do céu, com seu grande ponto vermelho aparecendo lentamente acima de seu ombro esquerdo. Então, ela estalou os dedos e nos vimos na sala na Lua Europa, discutindo a possibilidade de vida extraterrestre sob sua crosta congelada. Passei um intervalo sentado em um dos campos verdes que margeavam a escola, observando a cena simulada enquanto comia uma barra de proteína, usando meu visor. Era melhor que olhar para o lado de dentro de meu esconderijo. Eu era um último anista, por isso eu tinha permissão de sair daquele mundo durante o intervalo se quisesse, mas não tinha dinheiro sobrando. Acessar o Oasis era gratuito, mas viajar dentro dele não. Na maior parte do tempo, eu não tinha crédito suficiente para me transportar para fora daquele mundo e depois voltar a Ludus. Quando o sinal tocava, os alunos tinham coisas para fazer no mundo real e saíam do Oasis e desapareciam. O restante saía daquele mundo para outro. Muitos alunos possuíam veículos interplanetários. Os estacionamentos das escolas de Ludus eram repletos de OVNIs, TIE Fighters, aeronaves antigas da NASA, Vipers da Battlestar Galactica e outras espaçonaves tiradas de todos os filmes e programas de ficção científica que se pode imaginar. Todas as tardes eu ficava no gramado diante da escola e observava com inveja aquelas naves tomando o céu, partindo para explorar as infinitas possibilidades da simulação. Quem não tinha uma espaçonave costumava pegar carona com um amigo ou caminhava até o terminal do transporte mais próximo à procura de alguma discoteca, ginásio de esporte ou show de rock para fora daquele mundo. Mas não eu. Eu não ia a lugar nenhum. Estava preso em Ludus, o planeta mais tedioso de todo o Oasis. O Oasis, ontologically Anthropocentric Sensory Immersive Simulation, ou simulação imersiva sensorial ontologicamente antropocêntrica, era um baita lugar. Quando o Oasis foi lançado, tinha apenas algumas centenas de planetas para os usuários explorarem, todos criados por programas e artistas da GSS. Os ambientes dele envolviam de tudo, desde espada e feitiçaria a cidades com tema cyberpunk, passando por campos cheios de zumbis em um cenário pós-apocalíptico. Alguns planetas eram criados com detalhes mínimos, outros eram gerados de modo randômico a partir de uma série de templates. Todos eram habitados por muitos NPCs, non-player characters ou personagens não jogáveis. Artificialmente inteligentes, seres humanos, animais, monstros, alienígenas e androides controlados por computador com os quais os usuários do Oasis podiam interagir. A GSS também havia pré-licenciado mundos virtuais de seus competidores, por isso o conteúdo que já tinha sido criado para os jogos como EverQuest e World of Warcraft foi repassado ao Oasis.
e cópias de Norrath e Azeroth foram incluídas ao catálogo crescente de planetas Oasis. Outros mundos virtuais logo copiaram isso. Desde o Metaverse ao Matrix, o universo Firefly ficava ancorado em um setor adjacente ao da galáxia do Star Wars, com uma detalhada recriação do universo Star Trek no setor adjacente a ele. Os usuários poderiam se transportar de um lado para o outro em seus mundos fictícios favoritos: Terra-média, Vulcano, Pern, Arrakis, Magrathea, Discworld, Mundo Médio, Riverworld, Ringworld, mundos dentro de mundos. Por questões de zona e navegação, o Oasis havia sido dividido igualmente em 27 setores em forma de cubos, cada um deles contendo centenas de planetas diferentes. O mundo tridimensional de todos os 27 setores lembrava um brinquedo dos anos 1980 chamado Cubo Mágico. Como a maioria dos caça-alvos, eu sabia não se tratar de uma coincidência. Cada setor tinha exatamente 10 horas-luz de extensão, ou cerca de 10,8 bilhões de quilômetros. Então, se você estivesse viajando à velocidade da luz, a velocidade mais rápida obtida por qualquer espaçonave dentro do Oasis podia ir de um lado de um setor a outro em exatamente 10 horas. Esse lance de percorrer longas distâncias não era barato. Eram raras as espaçonaves que conseguiam viajar à velocidade da luz, e todas precisavam de combustível para funcionar. Cobrar das pessoas pelo combustível virtual que acionava suas espaçonaves virtuais era uma das maneiras pelas quais a Gregarious Simulation System obtinha lucro, já que o acesso ao Oasis era gratuito, mas a principal fonte de ganho da GSS vinha das taxas de teletransporte. O teletransporte era a maneira mais rápida de viajar, mas também a mais cara. Viajando dentro do Oasis não era só caro, mas também perigoso. Cada setor era dividido em muitas zonas diferentes que variavam de tamanho e formato. Algumas zonas eram grandes que englobavam vários planetas, enquanto outras cobriam apenas alguns quilômetros da superfície de um único mundo. Cada zona tinha uma combinação única de regras e parâmetros. A mágica funcionava em algumas zonas e não em outras. A mesma coisa a respeito da tecnologia. Se você seguisse com sua nave à base de tecnologia em uma zona onde a tecnologia não funcionasse, seus motores falhavam assim que cruzasse a fronteira. Então teria de contratar um feiticeiro de barba grisalha com uma barcaça espacial movida a feitiço para voltar para uma zona de tecnologia. Zonas duplas permitiam o uso de mágica e de tecnologia, e as zonas nulas não permitiam o uso de nenhuma. Havia zonas pacifistas nas quais nenhum combate entre jogadores era permitido, e zonas de combate onde era cada avatar por si. Era preciso ter cuidado ao entrar em uma zona ou setor. Era preciso estar preparado, mas, como já disse, eu nunca tinha esse problema. Estava preso na escola. Ludus havia sido projetado como um local de aprendizado. Por isso, o planeta havia sido criado sem um único portal de busca ou zona de jogos em sua superfície. A única coisa que se via ali eram milhares de escolas idênticas, separadas por campos verdes e extensos, parques perfeitamente conservados, rios, riachos e florestas vastas criadas por template. Não havia castelos, calabouços nem fortalezas no espaço para meu avatar explorar, e não havia vilões, monstros ou alienígenas com os quais brigar, e não havia tesouro nem itens mágicos para roubar. Isso era muito chato, por muitos motivos. Realizar buscas, lutar contra NPCs e reunir tesouros eram as únicas maneiras com as quais um avatar de baixo nível como eu podia ganhar pontos de experiência, XP. Ganhar XP era a maneira de aumentar o nível de poder de seu avatar, além da força e das habilidades. Muitos usuários do Oasis não se importavam com o nível de poder de seu avatar nem com o aspecto de jogatina da simulação. Só utilizavam o Oasis para entretenimento, negócios, compras e para interagir com os amigos. Esses usuários simplesmente evitavam entrar em qualquer zona de jogos ou de confronto, onde seus avatares indefesos de primeiro nível podiam ser atacados por NPCs ou outros jogadores. Quem se mantivesse em zonas seguras como Ludus não tinha de se preocupar com a possibilidade de seu avatar ser roubado, sequestrado ou morto. Eu detestava estar preso em uma zona segura.
Se quisesse encontrar o ovo de Halliday, sabia que teria de me aventurar por setores perigosos do Oasis. E, se não fosse forte ou não tivesse bem armado para me defender, permaneceria vivo por muito tempo. Nos últimos 5 anos, eu havia conseguido lenta e gradualmente levar meu avatar ao terceiro nível. Isso não tinha sido fácil. Pegava caronas para fora do mundo com outros alunos, na maior parte das vezes H, que, por acaso, estivessem indo a um planeta no qual meu avatar frouxo conseguiria sobreviver. Pedi a eles que me deixassem perto de uma zona de jogos de nível newbie, e passava o restante da noite ou do fim de semana matando orcs, kobolds ou algum outro tipo de monstro que fosse fraco demais para me matar. A cada NPC que meu avatar derrotava, eu ganhava alguns parcos pontos de experiência, e geralmente algumas moedas de cobre ou prata deixadas por meus inimigos assassinados. Essas moedas eram instantaneamente convertidas em créditos, que eu usava para pagar as taxas de teletransporte para voltar a Ludus, geralmente um pouco antes de o último sinal da escola tocar. Às vezes, mas não sempre, um dos NPCs que eu matava soltava um item. Foi assim que consegui a espada, o escudo e a armadura de meu avatar. Eu havia parado de pegar carona com Wade no final do ano escolar anterior. O avatar dele agora estava acima do nível 13, e por isso ele quase sempre ia a algum planeta que não era seguro para o meu avatar. Ele não se importava em me deixar em algum mundinho no caminho, mas se eu não conseguisse crédito suficiente para pagar a minha volta a Ludus, acabaria preso em algum outro planeta e perderia as aulas. Não era um bom pretexto. Já tinha acumulado tantas desculpas esfarrapadas que corria o risco de ser expulso. Se isso acontecesse, eu teria de devolver meu console e meu visor do Oasis, cedidos pela escola. Pior ainda, seria transferido de volta para a escola do mundo real para terminar o último ano. Não podia correr esse risco. Então, naqueles dias, eu raramente saía de Ludus. Estava preso ali. E preso no terceiro nível. Ter um avatar de terceiro nível era uma vergonha gigantesca. Nenhum dos outros caça-alvos levava uma pessoa a sério, a menos que ela estivesse pelo menos no 10º nível. Apesar de eu sempre ter sido um caça-alvos, todos ainda me consideravam um noob. Era mais que frustrante. Desesperado, eu havia tentado conseguir um emprego de meio período para depois da aula, apenas para ganhar os trocados. Eu me candidatei a muitos empregos de programação e apoio tecnológico, a maioria deles de construção, codificando parte das lojas e escritórios do Oasis. Mas sem sucesso, milhões de adultos com diplomas universitários não conseguiam um emprego desse. A grande recessão estava agora entrando em sua terceira década, e o desemprego ainda batia recordes. Até mesmo os restaurantes e lanchonetes de meu bairro tinham uma lista de espera de 2 anos para candidatos. Assim, eu ficava preso na escola. Eu me sentia como uma criança dentro do maior centro de fliperama sem nenhuma moeda, sem poder fazer nada além de andar por ali, vendo os outros meninos brincar.